Caso surpreendente. Esse vídeo começa no momento em que essa garota fala pro Kilo que esse carro é muito legal. Ele fala que já pode imaginar os dois dentro desse carro. Ela diz que não e fala que eles não podem. Ele pergunta por que não e pergunta por que ela está olhando pra ele de cima a baixo. Ela fala que ele é um soprador de folhas e ele pergunta se ela está com calor. Ela pede pra ele parar com as gracinhas e fala que ela não está pra brincadeiras. Ele pede desculpa e fala que gostaria de começar de novo. Ele fala que o nome dele é Kilo e pergunta se está tudo bem. Ele fala que só estava brincando, mas ela diz que ele está com a mão suja, mas ele diz que está limpa. Ela fala que vai ser melhor ele voltar para o trabalho e ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Ele fala que sente muito pela brincadeira, mas que de qualquer maneira foi bom conversar com ela. Ela pergunta se o carro é dele, e ele fala que a loja está fechada. Ele diz que se ela insistisse mais um pouco, ela poderia ser acusada de arrombamento. Ela pergunta por que ele não disse que o carro era dele e fala que é um carro muito legal. Ela fala que agora eles podem conversar e ele pergunta se eles podem e ela diz que sim. Mas agora ele fala que é ele que não pode. Ela pergunta por que agora ele não pode. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela disse que não estava interessada. Ele pergunta se não foi isso e ela diz que mudou de ideia. E ele fala que ele também mudou de ideia. Ela pergunta por que ele está falando assim e diz que ele estava soprando folhas. Então, ele pergunta se então ela não quis conversar com ele porque ele estava trabalhando e pergunta da onde ela é. Ela fala que é de Louisiana e ele fala que é de GTF e pergunta se ela sabe aonde fica. E como ela diz que não, ele começa a rir e pergunta se ela não conhece. Ela pede uma carona, mas ele diz que não e fala que ele não a conhece e pergunta para onde ela vai. E mais uma vez ela pede uma carona e fala que o carro dele é muito legal. Ela fala alguma coisa, mas ele fala que não está ouvindo e pede para ela chegar mais perto. Ele fala que não vai mentir, para e pergunta o que ela está fazendo. Ele pergunta por que ela está tocando no carro dele. Ela diz que não falou com ele no começo porque ele estava fingindo que estava soprando folhas. Ele fala que tudo bem, mas que ele já não está mais interessado pela maneira que ela o tratou. Ela pede desculpa e fala que ela sabe que isso foi erro dela. Ele fala que ela tem muitas tatuagens, mas que está faltando algumas. E fala que ele gostaria de fazer uma tatuagem nela. Ela pergunta se ele gostaria e ele fala que ela precisa tatuar um G e um D. E ela diz que faria tatuagem. Só que o que ela ainda não percebeu é que essas são as iniciais das palavras Gold Digger, interesseira. Ele pede para ela chegar mais perto, pergunta o nome dela e em seguida fecha a janela. Ele pede perdão e fala que apertou o botão errado e pede para ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ele fala que ela é muito afobada e que não sabe esperar e pergunta com quantos meses ela nasceu. Ela diz que não é afobada e que ela só não entendeu o que ele disse. E já nesse momento ele fala que precisa ir porque o chefe dele já deve estar dando falta do carro. Ela pergunta se o carro é do chefe dele e ele diz que sim. Ela fala que não sabia disso e começa a se afastar. Ele a convida para sair e fala que ele realmente não tem carro, mas que eles podem ir de Uber. Mas ela diz que não e fala que precisa ir. O Nate começa o vídeo dizendo que ela ficou muito bem de rosa e que combinou com as unhas dela, e em seguida ele se apresenta. Ele pergunta se ele não pode falar com ela por pelo menos 2 minutos e diz que ele é novo na área. Ele pergunta se é sério que ela não vai dizer mesmo o nome pra ele, mas ela diz que não e fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela e também pergunta se ela tem namorado. E como ela diz que tem namorado, Nate fala que o namorado dela não está ali agora e pergunta se ela gostaria de almoçar com ele. Ela diz que não com ele. Então ele deseja um ótimo dia para ela. E quando ela decide voltar, o Nate pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que ela está vendo ele dentro do carro. Ela fala que não sabia disso antes e ele pergunta como ela iria saber, sendo que ela não deu nenhuma chance para ele, e em seguida pede para ela dar a volta.
Ele fala que ela disse claramente que ele não era. Ela fala que ela só não quis dizer porque ela estava um pouco tímida. Ele pergunta se ela estava tímida e fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e que pareceu mesmo que ela não estava interessada. Ela diz que não e fala que ela acha ele muito bonito e pergunta se ela pode entrar para conversar com ele. Ele pergunta por que ele a deixaria entrar, sendo que ela deixou muito claro que não estava interessada nele. Ela pede para que ele dê mais uma chance para ela. Ele fala que ela já teve a chance dela quando ele se aproximou dela, mas que ela que não quis dar uma chance para ele. Ela fala que gostou dele e que está tentando conhecê-lo e ele pergunta se isso aconteceu assim de repente. Ela fala que não foi assim de repente, é que ele fica muito lindo dentro desse carro. E ele pergunta se ela gosta do carro dele. Mas ela diz que gostou dele e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele fala que não tem certeza que ela realmente tenha gostado dele. E mais uma vez ela pede para que ele a deixe entrar para eles conversarem com mais calma. Mas ele ainda fica ali um bom tempo conversando com ela, mas por final acaba deixando entrar. E nesse momento, já dentro do carro, ele fala que ele precisa dizer o que ele pensa. Ele fala que ele sente que se não fosse o carro dele, ela nem estaria ali conversando com ele. Ela diz que não e fala que ela não quer que ele pense assim. Ele pergunta como ela quer que ele pense depois da maneira que ela falou com ele no começo. E fala que depois de ver o carro dele, ela voltou como se nada tivesse acontecido. Ela fala que ele tem um carro legal, mas que não tem nada a ver com isso. Ele fala que sinceramente ele acha que ela é interesseira e que sendo assim vai ser melhor se ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que com certeza. Ela pergunta se vai ser assim e ele diz que vai ser assim. Ela diz que isso é muito frio e ele fala que o mundo é muito frio. Ela fala que gostaria de sair com ele, mas ele fala que isso não vai acontecer. Ela pergunta se ele quer que ela chore, mas ele diz que quer que ela vá embora. E depois que ela pergunta se ele tem um lenço, ele diz que não e fala que ela pode comprar no meio do caminho. E ela começa a rir e fala: caramba, tá muito frio aqui. Ele fala que já disse o que tinha pra dizer e mais uma vez ela fala que ali tá muito frio. Então ele sugere que ela compre um casaco. E mais uma vez ela começa a rir e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela. Quando essa garota passa pelo Nair, ele pergunta se está tudo bem e fala que ela é incrível. E em seguida ele diz que quer falar com ela rápido, mas ela diz que tem namorado. E como ela também diz que ele não faz o tipo dela, ele pergunta se não faz e pede para ela esperar. Ele fala que vai ser rápido e que ele precisa fazer uma pergunta, mas ela diz que não e deseja um ótimo dia para ele. Então ele diz para ela aproveitar a caminhada. Ele caminha em direção ao carro e fala que essa garota é muito mal educada. E dentro do carro ele diz que só quer ver o que ela vai dizer. E quando ela chega mais perto, ela pergunta se o carro é dele. E ele diz que ela está vendo ele dentro do carro. Ela diz que voltou para falar com ele, mas ele fala que isso não faz muita diferença, já que ela tem namorado. Ela fala que não tem namorado, mas ele diz que foi isso que ela disse. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele agradece e diz que ele também e que foi por isso que ele comprou. Ela fala que eles poderiam fazer alguma coisa e pergunta o que ele vai fazer agora. E ele diz que também gostou muito dela. Ela fala que eles podem fazer alguma coisa e pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que vai cuidar dos negócios dele. E também diz que ele só está passando um pouquinho para ela da mesma energia que ela passou para ele no começo. Ela fala que se ele não quiser, ela pode ir embora. Ele fala que a escolha é dela e em seguida ela se apresenta. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ele fala que pensou que ela não estivesse interessada. Ela diz que ela está e ele diz que nós vamos ver. Ele fala que ela deve entender porque ele está dizendo isso. Mas ela muda de assunto e pergunta se ele nasceu ali mesmo, mas ele diz que não e fala que ele veio de Ohio. Ele também pergunta de onde ela é e ela diz que é dali mesmo. Ele fala que é a primeira semana dele ali e que ele estava andando pela vizinhança para tentar fazer uma nova amizade. Ela fala que eles podem ser amigos e ele pergunta se agora ela quer ser amiga dele. Ela fala que eles
podem sair para comer alguma coisa e que ela pode mostrar o lugar para ele. Ele pergunta que tipo de restaurante que ela gosta. Ela fala que ali tem muitos bons restaurantes e que ela gosta de frutos do mar. E já nesse momento ele diz que tentou conversar com ela, mas que ela não queria muita conversa com ele. Ela fala que estava com pressa, mas que depois de ver o carro dele, ela resolveu voltar. Ele fala que então o carro chamou a atenção dela e ela diz que sim. Ela fala que apesar disso, ela gostou muito dele e já ele diz que ela que é incrível. E em seguida pede para ela dar a volta. Ele fala que ele ama o que ele está vendo. E depois disso ele a convida para entrar. Ela fala que não está conseguindo abrir e ele diz que ela pode entrar. Ela pergunta se ele não vai abrir para ela, mas ele diz que é só puxar a maçaneta. Ela fala que não está conseguindo e ele pergunta se não está. Ele pergunta se ela sabe por quê e ela diz que não. E ele fala que não está abrindo porque ela é interesseira. Ela diz que desde o começo ele que estava querendo falar com ela, mas ele fala que agora ele não quer mais. Ele fala que perdeu o interesse porque ela é interesseira e deseja um ótimo dia para ela. O Nate começa a conversa dizendo que ele gostou muito da roupa dela e que ela ficou muito bem dentro desse jeans. Ele pergunta o nome dela e como ela não responde, ele pergunta se ela não vai dizer o nome pra ele e ela diz que não. Ele pede pra falar com ela rápido e ela diz que não, então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que sim, então ele se despede dela. O Nate caminha em direção ao carro e diz que ela não quis mesmo falar com ele. E dentro do carro ele diz que ela está voltando e que isso é engraçado. E quando ela volta batendo na porta dele, ele pergunta se está tudo bem. E ela diz que talvez eles possam sair. E ele pergunta se é verdade. E em seguida pede para ela dar a volta. Ele pergunta por que a energia dela mudou tão rápido, e ela fala porque ele se aproximou dela de uma forma muito educada. Ele fala que não pareceu que ela estivesse interessada em conversar com ele. Ela fala que está e ele fala que gostaria de saber o porquê. Ela fala que também gostou da roupa dele, mas ele fala que não pareceu mesmo que ela estivesse interessada nele. Ela fala que gostou muito, muda de assunto e pergunta o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nate e que ele estava tentando se apresentar, mas que ela não estava permitindo. Ela fala que só estava tendo um dia agitado e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Então ele pergunta quais são os planos dela para hoje e ela diz que agora nada. Ele pergunta se ela cancelou os planos dela e ela diz que sim. Então ele pergunta se tudo isso foi assim tão rápido e ela diz que sim e fala que mudou de ideia. Ele pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido e ela diz porque ela gostaria de poder conhecê-lo. Ele fala que tentou se apresentar, mas que ela não quis nem dizer o nome para ele. Então ela resolve dizer o nome para ele e ele diz que é um prazer conhecê-la. E como ele fala que já estava saindo para almoçar, ela pergunta se ela pode ir com ele, mas ele diz que não pareceu que ela quisesse ficar perto dele. Mas ela diz que definitivamente ela quer. Ele pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido e ela diz porque ele parece ser um cara legal. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pergunta por que não. E ela responde dizendo que ainda não encontrou a pessoa certa. Ele pergunta qual o tipo dela e ela diz que gostou dele. Ele pergunta se é verdade e pergunta por que ela, mas ela o interrompe e fala que gostou do sorriso dele. Ele fala que não é o que pareceu no começo e que está um pouco confuso. Ele pergunta o que ela quer fazer e ela diz que eles podem ver, mas que talvez eles possam sair para almoçar. Ele pergunta se ela quer almoçar e ela diz que sim e fala que talvez eles possam também fazer umas comprinhas. E ele fala que isso é o tipo de coisa que ela deveria fazer com o marido dela. E ela diz que nunca se sabe que ele possa vir a ser, mas ele diz que eles acabaram de se conhecer. Ele pergunta qual o nome dele e depois de uma pausa ela diz que ele é um homem lindo. Então ele diz que ela nem sequer lembra o nome dele. E depois de mais uma vez dizer o nome para ela, ele a convida para entrar. Ele fala que, para ser sincero, ele prefere ficar com alguém que realmente goste dele. E fala que ela passa a impressão para ele de que ela é interesseira. E ela pergunta, interesseira? E ele diz que sim. E em seguida ele pergunta se ela entende por que ele pensa assim. E como ela fala que não exatamente, ele começa a rir e fala que ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. Ela fala que gostou dele. E ele pergunta se ela só gostou dele depois de ver o carro. Ela fala que ele tem um carro legal, mas que não foi só por isso. Ele fala que ele sabe que é um carro legal
legal, afinal de contas é um Bentley. E ela diz que ela sabe disso e ele fala que ele também sabe. Ela fala que não é só por isso e diz que ele é muito bonito. Ele fala que não é o que pareceu e que ela nem sequer quis dizer o nome pra ele. E nesse momento ele pergunta se ela não voltou depois de ver o carro dele. E ela diz que o carro ajuda. Ele fala que isso prova o ponto de vista dele e diz que ela é interesseira. Ela diz que definitivamente não. Ele fala que não tem mais nada pra dizer e que ela pode sair do carro dele. Ela pergunta se é isso que ele quer e ele diz que sim e fala que ele não gosta de interesseira. Ela diz que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela.